Você pode fechar seus olhos só mais um pouquinho. Você pode fazer uma declaração de amor a Ele. Sabe, queridos, há uma atmosfera gloriosa nesse lugar. Você consegue, pelo Espírito, perceber a presença? O que você quer falar nessa presença? Só discerne a presença, só discerne a presença. Tua presença é real nesse lugar. Sua presença é real nesse lugar que somos nós. Pai, eu declaro uma manhã de experiências com você. O seu convite para a gente andar e permanecer na sua presença, ele foi aberto desde a cruz do Calvário, Pai. E o teu povo tem provado tão pouco dessa presença. Você não é um meio da gente conseguir nada, Pai. Você é o próprio fim de todas as coisas. Você é o nosso tudo. Nós não nascemos para coisas, nós não nascemos para grandes projetos, nós nascemos para você. Pai, eu declaro uma manhã de experiências com você. A sua palavra diz: contemplai e os sereis iluminados. Hoje é uma manhã do seu povo aprender a te contemplar, a aprender a usufruir dessa presença, a aprender a se colocar nessa atmosfera. Sabe, Espírito, eu não quero atrapalhar nada do que você designou para essa manhã. Você marcou esse encontro. Você escolheu o tema. Você escolheu quem estaria aqui. Você colocou no meu coração o que você quer que seja ensinado. Pai, eu não vou atrapalhar o que você decidiu fazer. A gente não anda pelos sentimentos, mas quando a gente sente é bom demais. É bom, Pai, é bom. Essa é uma manhã de experiências no espírito, na alma e no corpo. Eu te dou graças, Espírito. Eu te dou graças, Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu vou só colocar umas bases aqui para a gente ter um tempo gostoso com Deus.
Ontem nós falamos sobre o poder da adoração, nós falamos sobre o que é adoração, que a adoração é um relacionamento de amor com Deus. Eu falei sobre o primeiro mandamento, que é o mandamento de amar ao Senhor. Na antiga aliança, ele vem como ao Senhor adorarás. E quando eles perguntam para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus vai redefinir isso, ou vai nos explicar o que é essa adoração que Deus espera. E ele vai dizer, olha, o primeiro mandamento, quando o Senhor disse ao Senhor adorarás, o que Deus desejava não é uma série de rituais, não é uma grande oferta, embora isso seja uma bênção, mas é um coração rendido. O Senhor nos chama, Ele diz para a gente entregar o coração. Quem entrega o coração, entrega todo o resto. Deus nos chama para um relacionamento. Deus quer conosco um relacionamento. E quando a Bíblia fala sobre um relacionamento de amor de Deus conosco, Ele vai trazer vários exemplos desse amor. Sabe, o maior amor, ou os maiores amores que a gente conhece nessa terra, são o amor de marido e mulher e são o amor de pai com o filho. E Deus vai exemplificar o seu relacionamento conosco das duas maneiras. Ele vai falar, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esqueço de você. Ele diz, o seu nome está na palma da minha mão. Então ele vai falar, olha, o amor que eu tenho por vocês e que eu espero de vocês por mim, seja um amor como o amor de uma mãe pelo filho. Como é o amor de uma mãe pelo filho? Queridos, é um amor completamente sacrificial. A gente não está pensando no que eles podem nos oferecer. Às vezes eles nos magoam porque eles são gente, mas está tudo resolvido. Por quê? Porque a gente ama tanto, 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 que se a gente pudesse, a gente entregava a terra inteira. Foi isso que Jesus fez, que Deus nos fez e que Jesus veio consertar, nos devolver a terra. Sabe por quê? Porque Ele quer dar simplesmente tudo. Queridos, a coisa mais preciosa que alguém pode ter nessa terra, uma família. É precioso demais ter filhos. E alguém entregar o filho para morrer é muito precioso. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele. A segunda forma como Deus exemplifica o amor para nós, é o amor de marido e mulher em Efésios 5. Deus vai falar, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, mulheres, submetei-vos ao vosso marido. E Paulo vai terminar esse texto falando sobre marido e mulher, sobre o amor de cônjuges, dizendo que o que eu estou falando é sobre Cristo e a igreja. Fala, mas como? Deus está falando sobre como o marido deve agir com a mulher, como a mulher deve agir com o marido, e de repente Paulo diz, mas eu não estou falando, sabe, eu quero falar sobre coisas mais elevadas para vocês, eu estou falando sobre um relacionamento de Cristo com a igreja. Como é o relacionamento de Cristo com a igreja? É um relacionamento doador, é um relacionamento perdoador, é um relacionamento que não leva em conta o que a gente faz. Ele morreu quando nós ainda éramos inimigos e pecadores. E sabe o que ele fez? Ele tirou a gente da condição de inimigo e de pecador e ele disse, eu te recebo na minha própria família, eu te dou o meu nome, como o marido faz com a esposa. Eu vou te dar o meu nome, eu vou te dar a minha herança. Agora, o que eu ganho, eu vou depositar na sua conta também. Eu vou te dar tudo que eu tenho, vou fazer você participante da minha própria vida. Sabe, queridos, no amor de marido e mulher, você compartilha até mesmo o seu corpo. Portanto, o corpo da mulher não é mais da mulher, é do esposo. A Bíblia vai falar, sabe, é um relacionamento de intimidade tão profundo, que agora tudo que é de um é do outro, inclusive o corpo. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento onde a gente entregue tudo. E normalmente quando a gente fala sobre entregar tudo, as pessoas entendem, estão pedindo o meu dinheiro. Queridos, o que é dinheiro? Dinheiro vem, dinheiro vai. Entregar dinheiro é fácil. Difícil é entregar os seus planos. Entregar dinheiro é fácil, difícil é você entregar os seus sonhos. Entregar dinheiro é fácil, difícil é você amar o seu marido que é bêbado e que te trata mal, como Cristo amou a igreja. Deus não quer um pedaço de nós.
Deus nos quer por inteiro. Há uma experiência em Lucas 10 que eu quero compartilhar com você. Lucas 10, no versículo 38, eu quero ler um culto que foi realizado e que teve gente que não discerniu o que estava acontecendo nesse culto. Lucas 10, 38. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Onde Jesus chega é culto, querido. A nossa vida é culto. Culto não é o que a gente faz na igreja, não. Culto é a nossa vida, nós nascemos para o louvor da sua glória, nós nascemos para a comunhão e para a intimidade. Só faz sentido Paulo dizer orai sem cessar quando a gente entende que a oração não é o momento que eu entro no meu quarto e fico. Orar sem cessar é viver uma vida orada. Vida de louvor é uma vida que louva no trânsito, uma vida que louva em casa, uma vida que louva em todo lugar, uma vida onde Deus é glorificado no meu jeito de tratar as pessoas, no meu jeito de dirigir, no meu jeito de falar, no meu jeito de caminhar. Isso é vida de adoração. Adoração não é um momento na nossa vida, adoração é quem a gente é. Deus procurava verdadeiros adoradores. Ele disse, vai chegar uma hora que não precise ir para Jerusalém, não precise ir para a Judéia, não precise ir para Samaria, não. Vai chegar uma hora em que o verdadeiro adorador é uma pessoa que se entrega na totalidade, que está pronto para adorar e que entendeu que é carta escrita por Deus aonde chega e que carrega uma presença tão santa, que é uma honra tão grande andar nessa terra que você anda de nariz empinado, porque você diz, não é por minha causa, é porque eu tenho uma presença tão gloriosa dentro de mim, que eu não posso mais andar de qualquer maneira, eu não posso me vestir de qualquer maneira, eu não posso falar de qualquer maneira, porque tem uma presença muito santa dentro de mim. Aqui, Jesus entra na casa de Marta e Maria e diz, indo eles pelo caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Quantas pessoas não gostariam de ter Jesus hospedando na sua casa? Mas Jesus foi para a casa delas. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus entra na casa dela. E ela não se preocupou na vasilha que estava em cima da mesa. Ela não se preocupou se a casa está limpa, se a casa está suja, sabe por quê? Porque ela pensou, meu Deus, olha quem eu estou recebendo em casa. Eu preciso de tudo que ele tem, eu quero ouvir o que ele tem, eu quero sentar com ele, eu quero ficar com ele, eu só quero estar ali. Ao mesmo tempo, diz aqui Marta, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta pensava que eu vou servir. Marta pensava, será que a almofada está direitinho no lugar? Isso é muito legal. Preparar um lugar é muito legal. Mas é muito legal antes do convidado chegar. Porque depois que o convidado chega, queridos, o convidado, às vezes, ele fica 1 hora na sua casa e você pode extrair tanto daquilo ali. Você pode usufruir tanto daquela companhia, sabe? Não é a respeito de coisas, é de pessoas, é de presença. Qualquer um podia servir um hambúrguer para Jesus, mas nem todo mundo recebeu Jesus em casa. Aquele tempo que Jesus tinha ali não era o ano inteiro. Ela nem sabia, porque Jesus não falava para onde que ia, Jesus era para lá e para cá. Mas era tão precioso aquele momento que ela tinha ali, que talvez fosse melhor pedir uma pizza do que ficar na cozinha, para usufruir daquela presença. E aí Jesus vai dizer, ela vai dizer, Senhor, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, minha amada Marta, você está tão inquieta e você se preocupa com tanta coisa, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu o que estava certo. Ela escolheu
a melhor parte. E eu não vou tirar dela essa melhor parte. Cada vez que você vem a um culto, o ajuntamento, a Bíblia garantiu que quando pelo menos 2 se reúnem para adorar, a presença de Deus está disponível para se manifestar. Onde estiverem 2, ou 3, ou 50, ou 100, buscando ao Senhor, ali o Senhor quer se manifestar, sabe? Não sou eu que preciso chorar e gritar, Deus, vem, 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 Pai, vem, vem, vem. Não, Ele está desejoso de se manifestar. Porque, às vezes, a gente vem para um culto e não usufrui da presença? Por que muitas vezes a gente vem num culto e a gente se sente frio? Por que a nossa adoração em casa, às vezes a gente não corre como a gente corre aqui? Por que a gente não pula? Por que a gente não ri? Por que a gente não chora? Por que a gente não dança? Sabe por quê? Porque a gente não se conectou de verdade, a gente não discerniu aonde a gente está. Porque na antiga aliança, vamos até a presença. Na nova aliança, eis a presença. Precisa do quê, querido, para você perceber essa presença? Só conexão. Abre a sua Bíblia nos Salmos, verso 27, capítulo 27. Salmo, capítulo 27. No versículo 4. Salmo 27, 4. Esse texto é poderoso. Diz assim, a gente acabou de ler Jesus falando para Marta. Marta, Maria escolheu uma coisa que é necessária. Ela escolheu aquilo que era necessário. Aqui em Salmo 27, Davi fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Todas as vezes que você lê Salmos, você vai ter que contextualizar Salmos, porque Salmos é a antiga aliança. Então eu vou contextualizar esse texto para você. Ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Não faz sentido mais eu dizer que eu possa morar, porque Davi precisava ir até a presença de Deus, que estava representada numa arca. Nós não precisamos ir, porque a arca já não é mais substituto. Sabe quem é a arca? A arca sou eu. A arca é você. A presença habita em nós. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Você sabia que o Espírito Santo não sai e volta só na hora que você está orando? Enquanto você está vivendo sua vida diária, o Espírito Santo está lá na sua casa, dentro do seu quarto, esperando você voltar para orar. Deus não está fazendo isso. A presença do Senhor habita dentro de você, então você não precisa ir para um lugar aonde você está, a presença está com você, está em você, está sobre você. Mas esse texto não perdeu o valor só porque agora nós temos a presença dentro e a gente não precisa ir. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. Sabe o que quer dizer eu peço e eu buscarei? Quer dizer uma coisa eu oro a respeito. E eu a buscarei, quer dizer, eu faço alguma coisa para que isso se realize. Sabia que não é por osmose, não é porque colocaram a mão na minha cabeça, mas é porque eu oro e eu busco. Eu ajo em fé e eu faço a ação correspondente, porque uma fé sem ação correspondente simplesmente não é fé. Eu peço ao Senhor e eu buscarei. O que é que eu deveria pedir? Uma coisa. Deus não escreveu isso na palavra à toa. Ele disse, uma coisa você deveria buscar na sua vida, que você possa discernir essa presença. E o que é que se faz nessa presença? O que eu devo fazer nessa presença? Está escrito aí, para contemplar o Senhor
no seu templo. Aí está dito, meditar, tem uma outra tradução que diz, para aprender. Na verdade, queridos, a palavra original para meditar é a palavra bancar. E sabe o que quer dizer essa palavra? Quer dizer buscar, perguntar, inquirir, procurar, considerar e refletir. Uma coisa eu peço, que eu possa contemplar o Senhor e que eu possa conversar com Ele, buscar, inquirir, saber das coisas, conversar. Em outras palavras, que eu possa ver e que eu possa conversar. Como, Keila, eu nunca tive uma visão de Deus. Quem disse que Deus te mandou orar pedindo uma visão? Deus é espírito e você é espírito. Contemplar a Deus é algo que se faz pelo Espírito. Vai lá para João no capítulo 3. Diz assim, no versículo 1. Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode contemplar o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui? Você nasceu de novo? Nasci, então você pode ver. Então você pode contemplar. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem nasceu da água e quem nasceu do Espírito já entrou no reino de Deus. Há um lugar espiritual onde nós já entramos, e nesse lugar espiritual há uma capacidade de ver pela fé. Abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 34, versículo 5. Salmos 34, versículo 5. Diz assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Deus está dizendo, ei, me contempla. Sabe o que vai acontecer quando você me contemplar? Você vai receber revelação, iluminação. Isso é tão poderoso que houve um homem que contemplou a Deus num monte chamado Moisés. E quando ele desceu, a experiência foi tão violenta, queridos, que ele sai de lá brilhando. Sabe por quê? Porque aquela glória entrou de uma forma tão poderosa nele, tão poderosa, que até pelos poros dele aquela glória estava sendo manifesta. Deus não nos diria para contemplá-lo se isso não fosse possível. Ia ser injusto. Como ele está me mandando contemplar se eu não tenho dom de visão? Porque isso não é algo natural. É algo que se faz pela fé e não é algo, queridos, que você precisa de uma experiência transcendente. Você é transcendente, você é espiritual, você não é desse mundo. Só que você precisa se comportar de uma forma espiritual quando a gente se achega a Deus. Não precisa de arrepio, não precisa de perceber nada com seus sentidos, não. Precisa de um envolvimento. Precisa de eu colocar a minha mente naquilo, colocar o meu foco naquilo ali. Deus está dizendo, ei, quando você chegar numa reunião dessa, me contempla.
contempla. Sabe, quando você chegar, venha com a motivação certa. Qual é a motivação? É contemplar e aprender, contemplar e aprender, contemplar e aprender. Não é só aprender, aprender, aprender. Está cheio de gente que diz, eu não vou chegar para a hora da música no culto, sabe por quê? Porque o que me interessa é a palavra. A hora da adoração é a hora em que você entra em conexão com Deus, em que você pode contemplá-lo, em que você pode oferecer sacrifício de louvor, em que você pode bendizê-lo, em que você pode ter experiências com Deus. E a hora da palavra é a hora de você aprender o que Deus... Sabe, queridos, a palavra é a resposta de Deus à sua adoração. Por que eu entro no culto e acho que a mensagem foi fraca, não entendi nada, Deus não falou comigo? Porque eu não contemplei, eu não vivi a experiência. Por que o culto começa com a música? Por causa de Salmos 22. Vai lá para Salmos 22. No versículo 3. Salmos 22, 3. Diz assim: contudo, tu és santo e estás entronizado entre os louvores de Israel. Tu és santo e o Senhor. Tem versões que dizem, Deus habita nos louvores do seu povo. Daqui a pouquinho nós vamos ver Deus habitando nesses louvores aqui. Existe uma atmosfera onde você se coloca, que você pode perceber e usufruir dessa presença. Na atmosfera da murmuração você não sente, na atmosfera da petição, é isso mesmo, da petição você não sente. Eu não estou falando sentir com seus sentidos naturais, não. Eu estou falando de percepção, eu estou falando de contemplar-o. Existe uma atmosfera aonde você vive com Deus experiência. Você não nasceu para ouvir falar de Deus. Você não nasceu para saber tudo sobre Bíblia. Você nasceu para experimentar. Ó, provai. A Bíblia disse, provai e vede que o Senhor é bom. Está cheio de gente que conhece um monte de coisa a respeito de um monte de gente. Você pode, querido, saber tudo sobre um mais aí. Você pode saber tudo sobre o artista. Você sabe onde ele mora, você sabe o que ele posta na rede, você pode saber qual é a marca de roupa que ele compra, você pode saber qual é a cor do quarto dele, porque a rede social hoje te conta tudo. Mas você pode nunca ter tido um relacionamento com essa pessoa. Está cheio de gente que sabe muito de Bíblia, mas não contempla, não experimenta, não prova Deus. Aí é aquela mensagem seca. Mas existem pessoas que talvez não saibam tanto assim, e não tem problema, sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus ele é crescente, a revelação é crescente. Mas simplesmente ela experimentou Deus. E porque ela experimentou Deus, a face dela brilha. Você senta para conversar com ela e você diz, meu Deus, queridos, a gente tem um estúdio de podcast. E esses dias chegou uma pessoa lá, a gente tinha alugado o estúdio. E chegou uma pessoa lá e ela entrou e falou, tem um negócio aqui nesse lugar. Ricardo, você fez reforma? O Ricardo falou, não, tá igual quando você veio. Ele tinha ido há uns 6 meses atrás, uns 8 meses atrás. Ele disse, não, mas está diferente, tem um negócio tão bom aqui nesse lugar. O mundo não sabe o que é, a gente sabe o que é. Sabe o que é, queridos? É porque a presença, ela é como um rio. Ela flui de você. Você chega e de repente a pessoa diz, eu não sei o que é, mas eu sinto um negócio tão bom quando eu estou com você. Esse negócio é uma pessoa. É uma pessoa. Sabe, a gente não precisa ser chato, não. Às vezes é sem palavra.
Eu estava no meu trabalho recentemente, eu sentei e comecei a trabalhar e tem uma senhora que serve café, ela veio trazer o café, aí ela colocou o café para mim, ela falou, tudo bem? Eu disse, tudo, a senhora está bem? Aí ela falou, estou ótima. Ela falou, você é crente, né? Eu disse, sim. Aí ela falou assim, eu sinto um negócio tão bom quando você chega lá na Copa, dá para você ir mais na Copa? Eu disse, dá. Aí eu falei, essa mulher está precisando de alguma coisa. E eu comecei a conversar, daqui a pouco ela está chorando. E eu falando de Deus para ela. Não precisa falar de Deus. Não precisa ficar em cima. Quando você carrega a presença, eles vão vir. Aí a porta abriu, aí você entra. Quando a porta abrir, você entra. Mas o chamado de Deus não é o chamado para eu decorar a Bíblia, é o chamado para eu ser Bíblia. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deixa eu ler a partir do verso, já que eu citei isso, deixa eu ler a partir do verso 13. Diz assim, e nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Do que está falando aqui? Deixa eu contextualizar você. Eu falei para você que quando Moisés teve uma experiência com Deus, quando Moisés pôde contemplar a Deus, quando ele desce do monte, o rosto dele estava brilhando. E eu sempre pensei, aí quando Moisés foi ter um relacionamento com o povo, o rosto dele brilhava e o povo não podia olhar para a face dele, porque o rosto dele brilhava, sabe por quê? Porque ele foi tão imerso em Deus que Deus estava fluindo a partir dele. Então as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés. O que Moisés fez? Moisés colocou um véu. Eu sempre pensei que o véu que Moisés colocava era para proteger o povo daquela glória que ele estava carregando. Mas o que esse texto diz aí, sabe o que é? Moisés colocou o véu para que as pessoas não vissem que aquela glória estava diminuindo. Todo dia aquela glória estava se esvaindo. Por quê? Porque a velha aliança era assim. Na velha aliança, queridos, uma pessoa que se achegasse a alguém impuro, ela se tornava impura. Por isso que não pode se aproximar de leproso, não pode se aproximar de mulher, né? Nos dias da mulher, por quê? Eu não posso me aproximar do impuro, porque eu me torno impuro com o impuro. A velha aliança era uma aliança de glória desvanecente, cada dia era menor, a menos que você fizesse um grande esforço para voltar, para restabelecer, para sacrificar de novo, para ir de novo até a arca. Aquela glória era desvanecente. O que Moisés não queria que as pessoas estivessem vendo que aquela glória estava diminuindo. E aí aqui no verso 14 diz assim, mas os sentidos deles se embotaram, quer dizer, a percepção deles não estava aguçada, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Havia uma distância entre eles e Deus, que era como um véu. Eles não conseguiam se aproximar de Deus, eles não conseguiam compreender a Deus, eles não conseguiam experimentar a Deus, porque há um véu que separa a falta de santidade de Deus, porque eu falei ontem, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O povo não podia se aproximar de verdade. O máximo é uma vez por ano e uma pessoa só, como meu representante. O véu está lá. Não dá para entender quem Deus é, não dá para experimentar quem Deus é, não dá para viver aquilo que Deus tem para nós, porque o véu está lá. Mas olha o que esse texto diz, ele diz 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Você entende que aquele véu do templo é só uma representação do que era o coração? O véu do templo era equivalente ao véu que eles tinham de percepção, de impedimento de entender a Deus e de contemplar a Deus. Mas olha o que diz no verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor,
Quando algum deles tem uma experiência com Jesus Cristo, o véu é retirado, o véu é rasgado de cima a baixo, porque Deus está dizendo, sou eu que quero comunhão com você. Não é você que vai ajoelhar aqui e ficar dizendo, Deus, aparece, 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 mostra-me, mostra-me, mostra-me a tua glória. Não, Ele quer mostrar a sua glória. É você que precisa perceber pelo Espírito, contemplar pelo Espírito. Verso 17 diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Você tem liberdade para ultrapassar esse véu. O véu foi removido, não há mais nada que nos separe de Deus. E aí no verso 18 ele diz assim, todos nós. Quantos? Aqui está falando, e os mais santos de nós? Aqui está falando os mais consagrados, os pastores, aqueles que foram chamados nos 5 dons ministeriais. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, aonde? A partir do Espírito. Esse texto diz assim, olha, todos nós, todos. Você está no todos? Todos nós. Sem véu agora. Sem separação. O livro de Hebreus diz, entra com ousadia. Por que o livro de Hebreus diz, entra com ousadia, se eu já estou nesse lugar? Efésios diz que eu já estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Sabe por que ele diz, entra? Porque muitas vezes, queridos, espiritualmente a gente está lá, mas no corpo, na alma, a gente não está. A gente simplesmente não discerne esse lugar. A gente sabe que a gente é um ser espiritual, mas a gente anda como se a gente fosse um ser natural. Ele diz, contemplando, sabe como é que se contempla? Quando você olha para ele te mostra você. Quem viveu essa experiência foi Isaías no capítulo 6. Ele tem uma experiência com Deus, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. E serafins voavam sobre ele, e tinham eles 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, com 2 voavam. E vai dizer, e quando eu tive essa visão, sabe o que eu enxerguei? Eu enxerguei a mim mesmo, e eu disse, Pai, eu sou homem de lábios impuros, contemplando como por um espelho. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é adoração, para você entender. Eu quero ser bem simples, e eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo funcionou muito para mim. Há muitos anos atrás, eu estava assistindo um jornal e estava falando de uma menina chamada Amy Winehouse. Ela era uma cantora, e essa menina, ela era filha de crentes, mas ela resolveu ir cantar no mundo e ela se envolveu com drogas, e ela se tornou uma pessoa muito estranha. Ela tinha uma maquiagem muito carregada e muito estranha. Algumas pessoas aí se lembram dela. Ela tinha uma maquiagem muito esquisita mesmo, um olho preto. Ela fazia uns negócios muito preto assim. E ela tinha um cabelo preto muito grande, e ela pegava o cabelo e enrolava todinho para cima, assim. Às vezes ficava até um negócio meio bagunçado. E aí, no dia que falou que essa menina tinha morrido por causa de drogas, mostraram as pessoas, os fãs dela, indo até o enterro dela. Na verdade, eles foram até a casa dela. Ela morava na Inglaterra. Eles foram até a casa dela levar presentes. E eles levavam flores, levavam um monte de coisa. Sabe, queridos? Sabe o que é adoração? É amor. Deus falou. Jesus disse, olha, adorar é amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força, de todo o entendimento. As pessoas amavam tanto aquela menina que elas levaram presentes. Você está discernindo que eu estou falando de coisas espirituais? Elas levaram presentes. E várias daquelas pessoas
estavam vestidas como ela, com cabelo como dela, maquiadas como ela. Sabe o que é isso? A adoração é vontade de ser como aquele a quem se adora. Quando você adora, você quer ser como, você quer viver como, você quer comprar nas mesmas lojas, você quer andar nos mesmos lugares, você quer vestir do mesmo jeito, você quer falar do mesmo jeito. Cover do Michael Jackson. Sabe o que um cover do Michael Jackson faz? Ele pega o DVD do Michael Jackson e ele repete. Por quê? Ele está tentando se tornar Michael Jackson. Adoração é experiência, se deixando tornar como Jesus. Se deixando parecer como Jesus. Sabe o que é legal? É porque eu amo essa imagem de espelho. Que normalmente, sabe o que a gente faz no espelho? A gente olha para o espelho e diz assim, meu Deus, esse cabelo está meio bagunçado, deixa eu arrumar esse cabelo. Peraí. Aí você diz, não, esse batom está borrado. Sabe o que é o espelho da adoração? Ele é santo. Pai, eu preciso ser santo. Pai, você é digno. Pai, eu preciso absorver essa dignidade que há em você. Pai, você é poderoso. Eu preciso deixar esse poder manifestar em mim. É você absorver essas mesmas características. É você desejar ser como Ele. Você desejar falar como Ele. Desejar andar como Ele. Jesus disse, olha, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu só digo o que eu ouço meu Pai dizer. Quem vê ao Pai me vê. É essa simbiose que Deus nos chamou para ser. Quem olha para Jesus nos vê. E quem nos vê Jesus, sabe? Porque Ele é meu representante. Eu sou vista nele, Ele visto em mim. Eu estou nele, Ele está em mim. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O chamado da adoração é um chamado para experiências, é um chamado para contemplação, é um chamado para um concerto, sabe? Você é transformado na imagem daquele a quem você adora. Nós vamos falar mais sobre isso de noite, mas transformação poderosa você vai ter nos seus momentos de adoração. Esse é o espelho. Contemplai-o e sereis iluminados. Por que temos pouca revelação? Porque nós não contemplamos, nós não adoramos. A gente faz de Deus alguém instrumental. Eu vou até Deus para buscar coisas. Querido, não tem problema buscar coisas, mas é tão maior o que você pode viver nele, é tão mais poderoso. Quando você tem Ele, você tem absolutamente tudo. Você não precisa de mais nada. O chamado para a adoração é um chamado, Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículo 37. Esse texto aí é um texto que a gente leu também ontem. Esse texto eu já traduzi para você. Esse Mateus 22 você vai ver também lá no livro de Marcos. O mesmo texto, você vai ver, esse texto é repetido. Aliás, vamos olhar em Marcos 12, porque a versão dele é melhor. Marcos 12, versículo 30. Eu quero explicar isso daqui. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, diga coração, de toda a tua alma, diga alma, de todo o teu entendimento, diga entendimento, de toda a tua força, diga força. Sabe o que está escrito aqui nesse texto? Está escrito: você vai adorar a Deus com seu espírito, sua alma e seu corpo. Agora vamos olhar como é que a gente faz isso. A Bíblia diz que Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que ele está dizendo isso? Na antiga aliança não dava para adorar em espírito, porque eles não eram um espírito. Eles tinham um espírito morto. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um espírito. Nós somos espírito. Então, se você recebeu Jesus, adorar em espírito para você já está resolvido, porque você é um espírito.
Não tem como não adorar com o Espírito, que é o que você é. Então, adorar ao Senhor de todo o seu coração, que é a palavra para Espírito na nova aliança, dar-vos-ei um novo coração, não é vou dar um novo órgão para você, vou te dar um novo Espírito. Então, você já adora em Espírito. Mas a Bíblia não está falando para adorar só no Espírito, ele diz de todo o teu coração, de toda a tua... Deixa eu falar do entendimento antes da alma. Ele vai dizer de todo o teu entendimento. O que é adorar a Deus de todo entendimento? É adorar a Deus com o seu raciocínio. O que é adorar a Deus com o seu raciocínio? Era adorar a Deus com compreensão da palavra, com compreensão de quem Ele é. É por isso que é fundamental a gente ler Bíblia, para conhecer, para que a sua mente seja treinada nas coisas de Deus. Renovação do vosso quê? Entendimento. Adorar com o quê que está dizendo aqui? Entendimento. Adorar com a tua alma, de todo o teu entendimento, transformação do seu entendimento, quer dizer, adorar a Deus pela palavra, compreendendo e sendo transformado pela palavra, entendendo a palavra. Mas vai dizer mais, ele vai dizer, você vai adorar também com toda a tua alma. O que é adorar com a tua alma? A alma é a sede da sua inteligência, é a sede da sua vontade e é a sede dos seus sentimentos. Por que Deus resolveu fazer diferença entre alma e entendimento, se o entendimento está dentro da alma, certo? Porque o entendimento, a alma é inteligência ou entendimento, a alma é vontade e a alma é sentimento. Por que Deus fez essa diferença entre entendimento e alma, se a alma já abrangia essas três coisas? Porque Deus quer que quando você se envolver na adoração, você envolva a sua vontade e você envolva os seus sentimentos também. Deus está dizendo, quando você for adorar, empenha a sua vontade. Adora porque quer, não é porque estão falando não, adora porque você quer adorar. Coloca a sua vontade nesse negócio, não vai para o culto só porque você vai todo domingo, empenha a sua vontade. Não canta porque está todo mundo cantando, traz a sua vontade, bota a sua vontade ali. E ele está dizendo, pode envolver seu sentimento também, sentimento não é do cão não, foi Deus que pôs sentimento. Ele está dizendo, coloca o seu sentimento nisso, coloca o seu ser por inteiro. E ele diz, coloca a sua força. O que é força? É corpo. Onde é que está a força? O corpo. Deus quer seu ser por inteiro na adoração. O que é colocar a força? Você sabia, querido, que a sua postura, ela muda o que você está pensando, o que você está sentindo? Há estudos falando que só a postura de você se inclinar para orar, aquilo já muda você. Esses dias eu vi isso na internet. Postura. Por que você acha que Deus falou? Homens, quando orarem, ergam mãos santas. Postura. Postura, Deus está dizendo, oferta tudo. Oferta o corpo também, faz alguma coisa com o seu corpo quando você adorar. Não é? Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa dor. Você está onde, querido? Você está onde? Você acha mesmo que precisa de alguém chegar aqui e falar, levante as suas mãos? Se eu falo, levante as suas mãos e você levanta, você está levantando porque eu pedi ou porque você queria? Quem é esposa aqui? Como é bom ser surpreendido. Quando o marido chega e fala, eu te amo. É totalmente diferente da mulher dizer, faz tanto tempo que você não disse que você me ama. É ou não é? Queridos, diga a Deus que Deus é bom. Diga a Deus, Senhor, Tu és fiel. Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Ou não precisa nem ser assim, sabe como é que é? É assim, ó. Jesus, receba o... E você está cantando, por que está todo mundo cantando? Todo mundo está cantando, eu vou cantar também.
Mas seu coração não está lá? O seu corpo não está lá? Seu coração não, porque o coração é o espírito. Mas eu estou falando coração no sentido de vontade, no sentido de sentimento. Você nem está lá. E para te ajudar, para encerrar esse momento, para a gente ter uma experiência com Deus, para você contemplá-lo, que você entendeu tudo, eu quero trazer para você, eu quero te contar uma coisa que há na sua mente. Deus colocou na nossa mente algo muito precioso chamado memória e imaginação. Diga memória e imaginação. Para que serve a memória? A memória serve para você revisitar os lugares bons do seu passado. Diga só os bons. Quem te faz revisitar momentos dolorosos não é Deus não, tá? É Satanás, ou você mesmo. Porque a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória o quê? O que me traz esperança é coisa boa ou coisa ruim? Então, revisitar boas lembranças é de Deus, mas revisitar más lembranças não é não. A memória é para te fazer voltar a boas experiências. Mas tem uma segunda coisa na nossa mente que se chama imaginação. O que é imaginação? É capacidade de antever uma coisa que você não está experimentando agora. Tem uma experiência, quando foram inaugurar um parque da Disney, eu não sei se é o parque inteiro ou se era um brinquedo da Disney, a prefeitura foi com a mulher do Walt Disney. Ele morreu antes que fosse inaugurado. Quando chegou lá, o prefeito foi fazer um discurso e ele disse assim, que pena que o Walt Disney não está aqui para ver essa inauguração. Quando a mulher dele pegou a palavra, ela disse, o Walt Disney viu tudo isso antes que vocês vissem. Isso é imaginação. Existem coisas que Deus coloca na Bíblia que a gente não entende para quê. Sabe para quê? Para que você envolva também a sua imaginação na adoração. Vamos ver como é que é o trono de Deus? Apocalipse 4. Para que Deus vai me contar como é o trono dele? Para que eu me localize quando eu estiver adorando, em vez de pensar no pastel, pensa no trono. Pensa no trono. Diz assim, depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no corpo. Como? No Espírito. Quem é Espírito aqui? Eu me achei no Espírito. E eis, armado no céu, um trono. E sabe qual a primeira coisa que ele viu? Não foi rua de ouro. E não foi rio. Ele viu alguém. A primeira visão do céu não é do céu, é de quem habita no céu. 2, 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Querido, você está conseguindo imaginar? É para isso que nós estamos lendo. Um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro com o rosto de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia e nem de noite.
fazendo o quê? O que é que se faz na atmosfera do trono? Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade, elas foram criadas. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. É nesse lugar que a gente está sentado. À direita dele, junto com Cristo, nesse lugar. Você já pensou que você está nesse lugar? Você já se viu nesse lugar? Contemplai-o. Por que você acha que Deus escreveu isso aqui na Bíblia? Para que nós nos colocássemos lá, para que nós nos víssemos com Ele. E vou te falar, quando a gente lê isso, que você pensa, gente, eu não sei vocês, mas é como vocês veem isso, mas eu vejo tanta glória, tanta glória, tanta glória nesse lugar. Eu gosto de fazer esse exercício. Eu gosto de me prostrar e dizer: Pai, parece que eu estou na terra, mas eu sei que eu não estou, não. Eu habito com você em um lugar que é tão glorioso, que eu preciso do quê? Eu só preciso de espírito, de sabedoria e de revelação para usufruir da única coisa que é necessária. E eu não quero sair daqui sem provar a melhor parte. Fica de pé no seu lugar. Contemplar, queridos, o convite dessa manhã é para você contemplar. Só para encerrar, eu quero te dizer uma coisa que o Espírito fala para você hoje de manhã. Deus não está nem um pouco preocupado se você é afinado. Eu vou falar sobre o que a adoração faz hoje à noite. Convido os seus amigos para virem hoje à noite, porque eu vou falar. Agora pega uma coisa. A Bíblia diz assim: orarei com o meu espírito e orarei com o meu entendimento. Cantarei com o meu espírito, cantarei com o meu entendimento. Há quanto tempo, ou você já viveu a experiência de cantar no espírito? Que é cantar no espírito? É cantar em línguas. Se você tem algum bloqueio, queridos, a oração em línguas, ela é 100% a vontade de Deus. Agora, imagina o que é cantar em línguas. Eu só consigo imaginar que é uma adoração perfeita. Eu quero convidar você a alguns minutos, sem som, sem música. Porque não é a música que te leva, não, é você que entende que está lá. E eu quero dizer que você é livre para fazer o que você quiser, porque na presença do Senhor, a plenitude, a liberdade. Ninguém vai te mandar levantar a mão nem fazer coisa nenhuma. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada. Agora que você fez essa confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, né, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.